Pessoal, depois de 5 anos sonhando muito e planejando, ontem, dia 17 de agosto de 2023, a gente assinou a escritura e compramos o nosso apartamento em Portugal com renda do Brasil. A gente escolheu Portimão. Fomos agora em julho, final de junho, começo de julho, para o Algarve, para Portugal, e acabamos olhando vários apartamentos. E no último dia que a gente estava em Portugal, dia 7 de julho, achamos o apartamento que a gente queria. Para realizar esse sonho, além da nosso planejamento, a nossa procura, Deus colocou no nosso caminho algumas pessoas iluminadas, assim, que nos ajudaram demais. Queria agradecer muito o Paulo, vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo. Paulo da DS, Intermediários de Crédito, que é quem faz todo o trâmite junto aos bancos. Você passa a documentação sua para ele, comprovante de rendas e tal, e ele busca o crédito junto ao banco e conseguiu um crédito legal pra gente e foi fundamental nesse processo todo. Foi muito importante, nos atendi em várias horas, inclusive sábados, domingos e feriados, para conversar sobre o processo, porque não é um processo fácil. Se você comprar um apartamento em Portugal com renda do Brasil, mas assim, também não é a coisa mais difícil do mundo, basta você estar com a documentação certa, ter as pessoas certas para te ajudarem. E o Paulo foi assim fundamental nessa parte bancária. Queria agradecer o Henrique Uchoa, o famoso cabeludo em Portugal, que foi quem nos ajudou ali a encontrar o imóvel. Queria agradecer a minha advogada também, Raquel Andreata, que faz toda essa parte de documentação para quem é imigrante em Portugal, inclusive legalização das pessoas lá, o visto, autorização de residência, enfim, ela que conseguiu me legalizar em Portugal, abrir minha empresa. Enfim, queria agradecer essas pessoas que nos ajudaram bastante. Nesse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho do nosso apartamento aí para vocês. A gente conseguiu na cidade onde a gente queria, na localização que a gente queria, assim, do lado de vários mercados tops, McDonald's, enfim, pontos fantásticos. Então segue um pouquinho aí do apartamento para vocês.
comprou um T1, é um apartamento pequeno, assim, é um de um quarto só, são 60 metros quadrados, mas era um prédio muito bom, o apartamento tá show de bola. A gente comprou com a renda nossa aqui do Brasil, porque embora eu já tenha um negócio em Portugal, por ter menos de um ano, não ter comprovação de imposto de renda e tal, a gente teve que usar a nossa renda aqui do Brasil. Eu vou passar aqui, mostrar para vocês aí a planilha dos custos desse apartamento. A gente conseguiu 35% desculpa, a gente conseguiu 65% de financiamento e a gente teve que dar 35% de entrada. Isso dificilmente alguém com renda brasileira, com comprovação de renda em real, vai conseguir mais que isso. Quando você já tem a cidadania portuguesa ali, mesmo sendo brasileiro e tiver renda em Portugal, aí você consegue mais. Mas foi suficiente para a gente já estava mais ou menos prevendo que seria isso. E segue aí a planilha para vocês verem. Para conseguir o financiamento é necessário alguns documentos. Eu acho que os principais é o NIF, né? Que sem o NIF você não consegue nada em Portugal. Quem me ajudou aí a essa questão do NIF foi a minha advogada Raquel, que vai estar no link aí os contatos dela. Além do NIF, basicamente é um comprovante de renda no Brasil, imposto de renda, os 3 últimos olerites aí, que a pessoa tiver. A comprovação que você tem o valor da entrada para dar do apartamento, por exemplo, vamos supor que for 200 mil, você tem que ter os 35% dos 200 mil reais ali, seria os 70 mil reais, euros, 70 mil euros. Se for 200 mil euros, você tem que ter os 70 mil euros ali para dar de entrada. De preferência num banco português, tá? Eu abri conta no Wise, então eu
eu consegui comprovar com o Wise e só com o NIF eu consegui abrir conta no Banco Atlântico, que é um banco online. Tá? Sem ir para Portugal. Indo para Portugal você consegue abrir em outros bancos, Milênio, na Caixa Geral de Depósitos, enfim, em vários bancos. Mas à distância você consegue abrir no Wise e no Banco Atlântico, que é o banco online, e isso é suficiente, você tendo dinheiro, a demonstração do dinheiro ali, para você mostrar para o banco que vai te financiar que você tem os recursos suficientes para dar de entrada no apartamento. Então, no caso, foi a minha renda, a renda da Márcia, com 3 olerices de cada um, mais o imposto de renda que foi feito agora, mas é referente aos nossos rendimentos em 2022. NIF, basicamente isso, passaporte, essas coisas para comprovar a identidade. Mandamos para o Paulo, ele correu atrás, conseguiu os financiamentos, mostrou para a gente as melhores opções, a gente escolheu. A partir daí se aprova um crédito, esse crédito vale por 30 dias, tá? O banco aprova esse crédito por 30 dias, se você não utilizar esse crédito em 30 dias tem que renovar por mais 30 dias e assim sucessivamente, vai renovando de 30 em 30 dias. Pode ter alguma alteração, porque pode subir ou diminuir a taxa de juros do banco, enfim, de acordo com o que acontece em Portugal, mas basicamente é isso. Outra coisa que eu preciso falar é que a taxa de juros que a gente conseguiu foi juros fixos, sem variação, daqui até a gente terminar de pagar o apartamento. O prazo do financiamento depende da idade de cada pessoa, tá? No nosso caso, o máximo que aprovaria era 24 anos, tá? Mas aí depende, você pode aprovar em 24, mas se você tiver renda, se você fizer em 20 só, enfim. Mas pela nossa idade, o máximo em 24 anos. A taxa de juros nossa que a gente conseguiu foi 4,1%. Para Portugal, agora está um pouco alta, mas se você for fazer um financiamento no Brasil, é no mínimo o dobro disso, enfim. Então é uma taxa que ainda compensa, a gente pesou muito. Uma das opções que a gente estava vendo para comprar apartamento para investimento seria nos Estados Unidos, mas lá está muito alto o financiamento, a taxa que passaram para a gente lá é 10%. E como a gente vai morar em Portugal, enfim, eu já estou meio que morando, a Márcia vai ano que vem, a gente optou por Portugal e conseguiu essa taxa de 4,1%. E a gente ficou satisfeito, as prestações do apartamento cabem no nosso bolso, então sobre a taxa é isso. Sobre o prazo do processo. O prazo depende muito, a aprovação de crédito, no nosso caso demorou uns 2 meses para sair, tá? O processo todo demorou um pouco mais, mas mais por culpa nossa do que pelo Paulo, pelo Henrique, enfim, porque a gente queria estar em Portugal para escolher o imóvel. Então a gente poderia ir em Portugal no final de junho, começo de julho, o crédito estava aprovado bem antes disso, tanto que a gente teve que renovar o crédito. Mas assim, 3, no máximo 4 meses, se a pessoa tiver disponibilidade e quiser fazer todo o processo, acho que 3, 4 meses consegue mesmo à distância. É necessário estar em Portugal ou deixar uma procuração específica para passar a escritura. A escritura não dá para fazer à distância ou sem a procuração, tá? E para abertura de conta no banco que aprovar o crédito também, você tem que estar em Portugal, pelo menos esse foi o nosso caso. A gente
teve que abrir conta pessoalmente no banco, mas o processo de abertura de conta em 1 hora você faz, isso é simples. Agora, depois que você abre a conta, você escolhe o imóvel, tendo o crédito aprovado, você tem que fazer um contrato de compra e venda com o proprietário do apartamento. Nesse contrato se estabelece um prazo, você tem que dar uma entrada de 10% do valor do imóvel, tá? Isso no cash ali, depois da assinatura desse contrato de compra e venda. Dando essa entrada, aí começa o processo de informar os documentos para o banco, tá? De quando a gente deu a entrada até a assinatura do contrato, a passagem da escritura definitiva, que foi ontem, dia 17, durou um mês o processo, exatamente assim. Então é rápido, não é, aqui no Brasil, por exemplo, é mais demorado do que em Portugal. Então, você tendo o crédito já aprovado pelo banco, assinou o contrato de compra e venda do apartamento, deu a entrada, forneceu os documentos para o banco, um mês no máximo, se já marca e já tem a escritura do apartamento, já ali, a assinatura. Pô, como eu agradeci no começo do vídeo, mas eu vou agradecer aqui no final novamente ao Paulo, tá? Da DS, intermediações ali financeiras, essa questão de financiamento. Queria agradecer ao Henrique Uchoa, do Cabeludo em Portugal, que levou a gente em vários imóveis ali. Depois que a gente escolheu o imóvel, porque a gente escolheu o imóvel no último dia que a gente estava em Portugal, já para embarcar para o Brasil de volta, ele que foi atrás de tudo, foi fundamental para a gente ali, nos ajudou muito, o cara é 100%. A doutora Raquel Andreata, que é minha advogada, ela tem um canal no YouTube também, vou deixar a descrição dos 3 aqui. Queria dar um conselho que assim, cara, o que a gente fez foi se planejar. Desde 2018, a gente conheceu Portugal em 2017, em 2018 a gente foi de novo, decidiu que ia morar ali e a gente está se planejando desde então. Foi em 2018 que a gente conheceu Portimão, o Algarve no geral, mas o que chamou mais a atenção da gente foi em Portimão. E a partir dali a gente começou a planejar a nossa vida, que a gente ia morar em Portimão em 2024. E em 2023, agora em agosto, a gente concretizou essa compra aí. A gente viu vários imóveis pela internet, principalmente pelo Idealista, que é o site que a gente gosta mais ali em relação ao imóvel. Esse imóvel mesmo, com a ajuda do Henrique ali, a gente achou no Idealista, tá? Então, assim, é aquele negócio, se você corre atrás, se você planeja, o universo conspira e a coisa acontece. E foi o que aconteceu com a gente. Não é fácil. Portugal não é um país, em termos de burocracia, fácil. Tem várias coisas que, por exemplo, você vai num local de atendimento, um serviço público, uma pessoa te atende, fala uma coisa, aí você volta 2 dias depois, a outra que te atende fala outra, enfim, então não é um processo fácil. Portugal é um país muito bom, a gente gosta demais, mas infelizmente em alguns pontos não tem essa padronização nos serviços públicos. Mas enfim, você tem que se planejar, correr atrás, fazer com calma, que a coisa acontece. A gente está muito feliz, assim, foram 5 anos ali, praticamente todo dia falando nisso, todo dia entrando em site, todo dia procurando imóvel. Falamos antes do Henrique, falamos com outros corretores, alguns bons, outros, entra aí no site, é isso que a gente tem, mesmo brasileiros, youtubers famosos brasileiros,
aí em Portugal que deram essa resposta pra gente. Entra no site, nossa imobiliária tem isso. Outros não, outros foram atenciosos, até o André Oliveira, foi 10 com a gente também, mas como ele não atuava tanto na região do Algarve, que era o que a gente queria, a gente optou pelo Henrique. E é isso, gente. Se planejem, façam o imposto de renda certo, comprovem a renda certa se vocês quiserem comprar com renda do Brasil, que no final as coisas dão certo e acontecem. Valeu, a gente está muito feliz e é isso aí. Tomar uma cerveja agora para comemorar. Abraço, tchau, tchau.